Bom dia, torcedor vascaíno, você aqui ligado no canal Na Cruz de Malta. É sempre um prazer receber você, digo isso do fundo do meu coração, muito feliz em receber cada um de vocês. O canal vem crescendo a cada dia, estamos batendo aí já a marca dos 600 inscritos e tem muita coisa legal para vir. Antes de mais nada, muito prazer em receber vocês. Vou pegar meu crachá aqui. Meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou credenciado pela Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. Estou aqui fazendo um trabalho independente, uma apuração independente. Quero que você tenha uma experiência diferente dos outros canais aqui. Aqui eu quero realmente falar com você. Aqui a gente responde, por exemplo, fazemos lives todos os dias, dependendo do convidado, ou enfim, da hora. A gente faz entre 7 e 9 horas da noite, né? Inclusive, hoje tem uma live com o Leandro Ávila, ex-volante do Vasco, com passagens pelos rivais também, assim como na seleção brasileira. Ele vai estar aqui a partir das 19 horas, respondendo as nossas perguntas, respondendo os seus comentários. Como eu dizia, aqui a gente responde a todos os comentários nas lives que a gente faz. Então eu espero muito você aqui com a gente hoje às 19 horas. A gente está realmente fazendo esse trabalho em que a gente quer atingir a cada um de vocês. Recentemente recebemos Thalita Araújo, repórter da Super Rádio Globo no rádio, e foi uma entrevista muito legal. A gente falou muito sobre futebol feminino, sobre a carreira dela. Ela faz a cobertura do Vasco na Rádio Globo, então ela falou um pouquinho sobre o Vasco. Foi muito legal, muito bacana. Então é isso, eu quero esperar e receber todo dia a cada um de vocês aqui e assim a gente criar uma comunidade vascaína, beleza? Vamos lá rapidinho, passando um pouquinho, cara, muito triste, né, cara? Eu fico realmente chateado porque tem coisas que são já anunciadas. O trabalho do Matheus Cropos à frente da base do Vasco é ruim, mas não é ruim agora, é ruim tem um tempo. E é um tempo que a gente vem cobrando uma mudança no departamento técnico da base do Vasco, né? Por isso a gente precisa cobrar o gerente da base, que é o Rodrigo. A gente precisa cobrar o presidente Pedrinho, que também responde. O Felipe, que é um cara que inclusive indicou o Matheus Cropos pro Vasco. Ah, mas é amigo do Felipe? Cara, não me interessa se ele é amigo do Felipe. Me interessa se ele é competente ou não. Se fosse assim, pô, muitas relações no futebol teriam que ser cortadas, né? Imagina, no futebol todo mundo se conhece, todo mundo se gosta. Se não pudesse trabalhar amigo junto, pô, a gente não veria uma série de situações aí dentro do futebol. Mas não me interessa se ele é amigo do Felipe, me interessa se ele tem competência, né? E a princípio não tem competência, não conseguiu extrair nada de um bom time com vários talentos como Lucas Zucarello, Andrei Fernandes, Bruno Lopes, Avelar, Medina, enfim, o Wallace Falcão, vários jogadores de muita qualidade técnica, uma geração muito boa. Diferente, por exemplo, do Cássio Barros, que vem fazendo um trabalho espetacular no Sub-17. Cássio Barros chegou e não precisou nem de tempo de adaptação, já chegou botando a mão na massa e fazendo um excelente trabalho à frente do Sub-17, tanto que eu aqui o pedi no time principal. Eu fui um dos que pedi o Cássio Barros no time principal naquele momento em que o Vasco tinha perdido, acho que 7, 8 jogos consecutivos. Então, precisa ser feito algo. Ah, mas a responsabilidade é ganhar. Não, a responsabilidade não é ganhar. Na base, o que mais importa não é ganhar, é revelar bons jogadores para o time principal. Porém, quando o trabalho não vem sendo feito, quando o trabalho não é bem feito e quando você não vê resultados, nem sempre títulos, mas bons resultados, bons jogos, boas apresentações, a chance de você conseguir revelar alguém é menor também. Tanto que o futebol do Lucas Zucarello caiu muito também. Olha a diferença do Lucas Zucarello do ano passado para esse ano. Totalmente diferente. Mas, enfim, Vasco eliminado, perdeu pro Botafogo do São Paulo na segunda fase. Já passou de fase um pouco sofrido e conseguiu perder pro Botafogo do São Paulo, um time com investimento muito menor que o do Vasco. Então fica aqui o nosso protesto, em relação ao trabalho do Matheus Cropos, que não é de hoje, né? Não vem fazendo um bom trabalho. Mudando de assunto, Verratti no Cerro Porteño. Cara, menor possibilidade, esquece. Não tem a menor condição do Verratti ir jogar no Cerro Porteño. O Verratti ou fica no Vasco ou vai para um time com uma capacidade financeira um pouco maior, com um projeto melhor. Na verdade, o projeto do Cerro é até bom, né? Transformar o Verratti num ídolo, no capitão do time, no grande jogador, na grande estrela. Porém, o maior salário do Cerro beira a casa dos 30, 40, 50 mil dólares. O Verratti ganha
por muito mais do que isso. O Verratti ganha 4 vezes mais do que isso. O Verratti ganha 700 mil reais, daria aí mais ou menos uns 100, 150 mil dólares. E o Cerro não tem condição de pagar isso, muito dificilmente. E ainda mais, você imagina o Verratti saindo da reserva do Vasco, né, um time identificado, é um time que ele pode brigar por titularidade, para ir ser titular no Paraguai, que só tem de mais relevante a Libertadores para disputar. O Campeonato Paraguai é péssimo. Então eu não acredito no Verratti jogando no Cerro Porteño, não vai ter condição nem de oferecer um salário parecido para o Verratti, nem de conseguir fazer uma proposta financeira que agrade ao Vasco, né? Que consiga tirar o Verratti do Vasco. Mas o Internacional, por exemplo, que manifestou interesse, esse sim, tem condição de oferecer um jogador para o Vasco e levar o Verratti. O Vasco se livra de um alto salário, né? Aproximadamente 800 mil reais. E lá sim, no Inter, o Verratti conhece Abel Braga, ele tem condição de brigar por titularidade, de ganhar um salário parecido, estar pertinho da Argentina ali, muito pertinho da Argentina. Então, é mais plausível que ele vá para um time como o Corinthians, que também manifestou interesse. É um time que tem lá o Yuri Alberto, o Pedro Raul, mas nada impede que o Verratti, por exemplo, também consiga brigar pelo espaço dele, visto que o Pedro Raul não costuma atravessar bons momentos em equipes de maior torcida, né, de maior expressão. Então ele pode ir para um time desse, eu acredito. Agora, para o Cerro, você pode descartar, não há a menor possibilidade do Verratti trocar o Vasco pelo Cerro. Tivemos também a apresentação do Johan Rojas, aquela apresentação clichê de sempre, onde os jogadores sempre falam as mesmas coisas, mas um destaque é assim, cara, as características do jogador agradam muito. É o quê? Aquele jogador que joga com a bola muito perto do pé, tem boa visão de jogo, não tem medo de jogo grande, é um cara que consegue construir para os dois lados, é um cara que consegue fechar espaço muito bem, tem arremate de fora da área, enfim, é um jogador muito bom. Se cumprir a expectativa, isso eu escutei de uma pessoa do departamento de futebol do Vasco, trabalha no departamento, a expectativa da comissão permanente, da comissão fixa do Vasco, da comissão técnica, dos analistas, é muito grande em cima desse menino. O Vasco entende que assim, achou um talento, né? Um jogador que ninguém tinha visto, e o Vasco achou um grande talento. A expectativa dentro do CT é essa. Agora, ele chegar e jogar é outra coisa totalmente diferente, né? Outro destaque aqui é a chegada do Saldívia. A gente já tinha trazido há muito tempo que o Saldívia, o Brenner, já vou falar dele, e o Rojas estavam contratados. Saldívia chegou, estavam contratados. Saldívia chegou, deve ser apresentado essa semana ainda, dando tudo certo nos exames, um jogador que vem para fincar o espaço dele ao lado do Cuesta. Se ele vai jogar pelo lado direito, se ele vai jogar pelo lado esquerdo, eu não sei. Mas a expectativa é que ele seja titular do Vasco. Se conseguir ser inscrito, tanto ele quanto o Rojas já vão pegar o Maricá, já vão para o banco pelo menos para tentar se ambientar. Mas a expectativa do Saldívia é ser titular. O Robert Renan, ele constrói muito bem, mas ele deixa muita brecha, muito espaço, tem um pouco de dificuldade em conseguir fechar a linha que fica atrás dele. Enquanto o Saldívia, ele consegue construir, mas ele tem muita seriedade para jogar bola. É um cara que, se estiver apertado, ele não tem medo de isolar a bola. É um cara que sabe construir, é um cara que sabe jogar em linha alta, é um cara que recompõe com velocidade, além de ter uma excelente impulsão, apesar da baixa estatura. Então, assim, um jogador que o Vasco também entende que vem para tentar beliscar uma vaguinha ali na Copa do Mundo de 26, né, conseguindo fazer boas apresentações. Quem sabe, né, no Uruguai não tem grandes opções de zaga, né? O Saldívia pode ser ali o cara que vai beliscar ali uma última vaguinha, e ele entende isso também, tá? Assim como o Rojas, eles entendem isso, que o Vasco pode ser uma vitrine para que eles possam ser convocados, e o Vasco tem essa história, o Puma é convocado, se o Puma é convocado, o Saldívia consegue ser convocado tranquilamente. Inclusive o Puma joga de zagueiro na seleção do Uruguai também. Então tem brecha, porque o Chile também é um campeonato muito mais fraco, né? No Vasco ele entende que consegue, se ele conseguir fazer ele um bom semestre, ele entende que tem chance de ser convocado também. E o outro é o Brenner, cara. O Brenner do Vasco negocia a vinda do jogador. O Vasco quer o jogador, o Diniz gosta muito do jogador. O jogador tem muita gratidão pelo Diniz. Só falta realmente o Vasco e a Udinese se entenderem em relação ao empréstimo, né? A Udinese, ela deseja uma compensação financeira para liberar o atleta, enquanto o Vasco entende que não há necessidade de fazer uma proposta financeira. O Vasco quer pegar o jogador por empréstimo e o jogador indo bem, comprá-lo ao final do contrato pelo valor estipulado lá
entre os dois clubes. Mas é um jogador que o Vasco tem muito interesse e eu acredito, o meu feeling me diz que o Brenner vai jogar no Vasco. Pode ser que não venha, né? Porém, eu tô sentindo que é um jogador que a diretoria quer muito. E, assim, teriam outros nomes. Por exemplo, o Von Bergar é um jogador mais ou menos da mesma característica do Brenner, mas é estrangeiro. E o Vasco já estourou o limite de estrangeiros. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas tem muito estrangeiro no Vasco. Se a gente for falar por alto aqui, a gente tem Cuesta, Puma, Verrete, agora tem o Johan Rojas, o Alan Saldívia. Eu não sei se o Lemos, acho que o Lemos ainda não encerrou o contrato. Tem muitos estrangeiros. Tem mais ainda que eu não vou lembrar aqui de cabeça, ainda mais 7 horas da manhã, um pouco mais difícil. Mas o Vasco tem 10 estrangeiros hoje no elenco. Eu vou trazer um short trazendo a relação completa disso, tá? E é basicamente isso, galera. As informações que eu tinha para trazer para vocês, que basicamente movimentaram o dia do Vasco de ontem. Você que não viu, fica vendo aqui no canal Na Cruz de Malta. Todos os dias às 8 da manhã a gente vai ter o Na Cruz de Malta Morning, nosso primeiro vídeo. A gente vai ter os shorts saindo durante o dia, né? Um short meio-dia, um short 4, outro 6. E à noite a live hoje com o Leandro Ávila. Eu espero todos vocês lá. Tamo junto, Na Cruz de Malta, aqui a sua paixão vira conteúdo.